Olá pessoal, eu sou Maria Pagani, sou confeiteira e aqui eu trago dicas e receitas para você que quer trabalhar com confeitaria, quer ganhar dinheiro com confeitaria trabalhando aí na cozinha da sua casa. E hoje eu trouxe uma deliciosa receita de cuca de Nutella ou de creme de avelã, tá? Essa cuca ela tá muito famosa aqui na minha cidade onde eu moro aqui. Tá? O maior sucesso aqui, tá? Então eu vou trazer essa receita aqui para vocês. Então vamos aos ingredientes. Para a massa, nós vamos precisar de 3 ovos, 2 colheres de leite em pó, 2 colheres de margarina, pode ser margarina, manteiga ou banha, 8 colheres de açúcar ou 130 gramas, 300 ml de leite morno, 2 colheres de fermento para pão, meia colherinha de chá de sal e Nutella. Esses ingredientes aqui são da massa. Para farofa, eu tenho aqui meia xícara de farinha, meia xícara de açúcar e 2 colheres de margarina. Isso aqui nós vamos reservar, que vai ser para farofa, tá? Então vamos à massa. Eu separei aqui dos 300 ml de leite, eu separei meia xícara que eu vou hidratar o meu fermento. Tá morno esse leite, tá? Eu vou hidratar o meu fermento com esse leite morno. Aí eu vou colocar aqui na batedeira, gente, eu vou bater na batedeira, tá? Porque a minha batedeira, ela suporta esse tipo de massa um pouco mais pesada. Mas se você não tiver esse tipo de batedeira, você pode fazer na mão, tá? Na bacia vai dar perfeitamente igual, do mesmo jeito, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer aqui, para agilizar o meu processo, eu vou fazer na batedeira, tá? Então eu vou colocar aqui a farinha. O açúcar, leite em pó, os 3 ovos, duas colheres de margarina, o sal, o leite morno, eu não vou colocar todo, pois se precisar eu coloco tudo, vou deixar um pouquinho. E o meu fermento, que está hidratado aqui com o leite morno. Vou bater isso aqui, vou começar bem lento aqui para não esparramar a farinha para todo lado. Olha aqui. Minha massa tá boa, tá? Olha, ela tem que ficar assim, tá? Olha, ela é macia. Essa é a textura dela, tá bom?
pessoal, então a minha massa ela tá pronta, tá? Ela tá boa. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela aqui dentro do tachinho mesmo, dentro de uma bacia. Vou cobrir com plástico filme. Eu vou deixar ela descansando aqui uns 15, 20 minutos, tá? Pra ficar mais fácil para eu bolear ela depois, tá? Então eu vou deixar aqui descansando. Enquanto a nossa massinha tá aqui descansando, eu vou fazer a farofa pra gente colocar em cima daí, tá? Farofa é bem fácil de fazer, olha. O açúcar aqui, a farinha e a margarina. Deixa eu pegar minha colher para mexer aqui. Isso aqui é só você incorporar bem aqui essa margarina aqui na farinha e no açúcar e vai estar pronta a farofa. Se você achar que ela ficou meio seca, que é bom que a farofa seja bem molhadinha, tá? Se você achar que ela ficou meio seca, você pode pôr um pouquinho mais de margarina, tá? Você pode acrescentar aqui nessa farofa também um pouquinho de noz moscada e um pouquinho de canela, tá? Que fica bem gostoso também. Na massa da cuca também você pode acrescentar canela e noz moscada, que vai ficar bem gostosa a massa também, tá? Principalmente para cuca sem recheio, se você temperar bem a massa. Então, ó, aqui, ó, uma farofa bem úmida, tá? Pessoal, tá aqui a farofa, tá? Eu tive que colocar um pouquinho, eu coloquei uma colher a mais de farinha aqui, porque eu achei que ela tinha ficado úmida demais, tá? Mas nesse ponto aqui, ó, ela tá ótima, tá? Tá bem úmida, tá bom? A nossa massinha aqui já deu uma crescidinha, eu vou fazer as bolinhas agora, porque essa cuca aqui, ela é feita um pouco diferente aí das outras cucas, que a gente estica a massa, coloca o recheio dentro e enrola. Essa eu vou fazer bolinhas, tá? E eu vou fazer aqui, nessas formas aqui. Eu vou fazer uma grande nessa forma aqui e vou fazer duas pequenininhas aqui nessas forminhas descartáveis aqui, tá? Então, para as forminhas pequenas, eu vou fazer 8 bolinhas de 20 gramas cada uma, tá? Se você não tem a balança aí para você cortar as bolinhas, você mede ali mais ou menos ali que elas fiquem aí do mesmo tamanho, tá? Eu vou cortar as bolinhas aqui do mesmo tamanho, tá? 20 gramas cada uma delas. Então agora eu vou bolear essa massinha aqui para colocar ali. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha levando toda a massa para trás aqui, tá? Fazendo bolinhas. Vai colocar aqui uma do ladinho da outra, tá? Forma grande, eu vou cortar 10 bolinhas de 40 gramas, tá? 10 bolinhas de 40 gramas. Se você não tem a balança, vê aí mais ou menos que fiquem todas aí do mesmo tamanho, tá? Pra tua cuca aí não ficar muito torta.
bolear nossas bolinhas aqui. Gente, bolear, quando eu falo pra vocês bolear, é isso aqui, tá? É fazer isso daqui, eu tô boleando aqui a massa, tá? Esse é um termo de padaria, por isso que às vezes eu falo, vocês podem achar estranho, mas é um termo de padaria. Essa massa aqui, ela vai dar mais ou menos 4 cucas assim, 2 grandes e 2 pequenas, tá? Vou fazer mais uma pequena, depois vamos deixá-las crescer. Nossas cucas já cresceram, agora nós vamos colocar a farofa em cima, tá? E o recheio, dessa cuca aqui, o recheio só vai depois que ela tiver assado, tá? Diferente de outras cucas ali que a gente coloca o recheio antes de assar. Esse aqui tem que ser colocado depois. Eu vou pincelar um pouquinho de água em cima aqui pra grudar bem a farinha, tá? Pode ser também uma clara de ovo, mas a água aqui já resolve bem, tá? E vamos caprichar na farofa. Prontinho, vou levar para o forno 170 graus, 40 minutos mais ou menos, tá? De 30 a 40 minutos ali, tá bom? Pessoal, deu 30 minutos, eu vou tirar as 2 cuquinhas pequenas que eu fiz e vou deixar mais 10 minutinhos a grande, tá? As nossas cucas, agora nós vamos finalizar elas. Agora vamos rechear essas cucas aqui, então, com a nossa Nutella. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer uns furinhos aqui em cada bolinha dessa aqui para mim colocar o recheio aqui dentro, tá? Então, ó, faz um furinho aqui em cada uma delas aqui, para depois a gente, com o bico de confeitar, colocar o recheio aqui dentro, tá? E pode colocar o bico de confeitar bem lá no dentro do buraquinho e vem puxando ele pra cima aqui, ó, tá? Coloca lá. Isso aqui vai fazer com que tenha muito recheio lá dentro, tá?
cortar essa cuca aqui, vocês vão sentir o tanto de recheio que tem aqui dentro, tá? Para quem gosta de cuca bem recheada, com certeza essa aqui vai agradar e muito. Porque tem muito recheio aqui, gente. Ó, foi 600 gramas de Nutella nas 3 cucas, tá? Existe um peso médio de recheio que é para usar em cuca? Normalmente se faz a cuca com quanto de recheio? A gente sabe que essa é extremamente recheada. É que depende muito do tipo de recheio que você vai colocar na cuca, né? Porque tem uma variedade muito grande de recheios. Mas em média aí, 200 gramas de recheio em uma cuca. Então, pessoal, tá aqui as nossas cucas de Nutella. E deixa eu falar para vocês por que essa cuca de Nutella não pode ser forneada com o recheio, tá? Porque senão esse recheio ele vai transbordar, não vai ficar bonito assim aqui em cima e ainda pode estourar dentro da forma da cuca, tá? E daí deixar a cuca muito feia, tá? Porque geralmente é esse tipo de recheio que não é forneável, tá? Então ele vai estourar, não vai ficar bonito, por isso que tem que ser feito dessa maneira, tá? É diferente de outros tipos de cuca em que a gente coloca o recheio dentro da cuca, tá? Você pode até ver por aí algumas cucas aí com recheios aí que eles falam que é creme de avelã. Eles já falam que é creme de avelã porque não é a Nutella que tem esse aqui, tá? É um outro creme. Então não é a Nutella, tá? E talvez tenha ali alguns outros cremes de avelã que sejam forneáveis. Mas a Nutella, ela até pode ser forneável em alguns outros produtos ali, tá? Que vá pouco recheio, mas na cuca não dá, tá? Cuca tem que ser feito dessa maneira. Então, gente, agora eu tirei uma aqui da forminha e vamos cortar para ver como que ficou esse recheio dentro. Uau! Será que tá boa, gente? Será que tá bem recheada?